Então vamos lá, falar sobre embolia pulmonar. Então, na aula passada eu falei com vocês que o êmbolo, o que que é o êmbolo? O êmbolo, ele é algo que vai tampar a circulação do pulmão. E a pessoa morre sufocada pela falta de circulação do pulmão. Então ela vai começar a sentir uma dor que não vai estar circulando, vai estar obstruindo a circulação do pulmão e a pessoa morre como se fosse um sufocamento do pulmão. O pulmão fica sufocado, porque na verdade para de circular sangue no pulmão. E a gente sabe que quem faz as trocas gasosas é porque circula o sangue no pulmão, então o sangue é circulado no pulmão e ocorre as trocas aí pelo ar. E depois o sangue volta para o coração para ser bombeado para o corpo. No caso da embolia, algo entope as artérias e veias do coração e o coração fica entupido, sem circulação de sangue. Aí eu falei com vocês que as causas da formação desse trombo, desse êmbolo, elas podem ser por trombose. Por que por trombose? Aqui, por exemplo, olha, pessoas, vocês estão enxergando a minha tela? Sim, Então tá. Por trombose seria assim, ó, aqui a gente tem um pé. Eu cheguei a falar isso, mas eu vou repetir, tá? A gente tem aqui um pé e aqui no pé do paciente nós temos uma rede venosa. O paciente que fica muito tempo acamado, o paciente paraplégico, por exemplo, ele tem o que a gente chama de trombose. O que que é trombose? É uma falta de circulação em que faz com que ocorra a formação de coágulos na parede do vaso, tá? Então, essa trombose, normalmente, esse excesso de coágulo começa a formar pigmentações de ferro na parede aqui, ó, na pele. Por isso que a pessoa fica com a perna escura, porque forma uma pigmentação ferruginosa na pele. Então, ó, essa trombose, esses excessos de coágulo, quando ocorre um desprendimento aí de um trombo desse, ele passa a ser chamado de êmbolo. Então, quando um trombo desse se solta, ele é chamado de êmbolo. E aí corre o risco dele parar lá no pulmão. Então, aqui tem a trombose na perna. A partir do momento que ele se solta, ele forma um êmbolo, pode parar lá no pulmão e o paciente não conseguir mais respirar. Então, o que que pode acontecer? Vamos dizer que vocês cuidam de uma paciente. Olá, Yuri, seja bem-vindo. Bom, vamos dizer que vocês cuidam de um paciente. Tem mais alguém aí, pessoas? Quem é Yuri, Yuri, Yuri? Não sei quem é. Quem é o Yuri? Bom, então vamos voltar. É o que parece ser meu sobrinho? Acho que não. Ah, então tá. É porque tinha um Yuri que era igual ao meu sobrinho, ele já se formou. Bom, e aí o que que acontece, pessoas? Vamos dizer que vocês têm uma paciente, vamos dizer que essa aqui é a paciente de vocês, a dona Josefa. Então, a dona Josefa é paciente de vocês, ela sofreu uma queda e não anda mais, tá? Ela sofreu uma queda, sofreu uma fratura de quadril e não anda mais. O que que vai acontecer com a dona Josefa? Vai acontecer que, pelo fato dela não andar mais, a probabilidade dela formar coágulos na perna é muito grande. Então, a probabilidade dela sofrer uma embolia pulmonar é muito grande. Esse coágulo se desprender e fixar ali no pulmão e tampar as artérias e veias pulmonares e ela não conseguir mais respirar. Então, isso pode acontecer.
O que que normalmente o médico prescreve para que esses pacientes não venham a ter esse tipo de doença? O médico prescreve trombolíticos, que são medicamentos que dissolvem os coágulos. São medicamentos que não deixam formar coágulos. Então, o médico normalmente prescreve anticoagulantes para pacientes acamados, para pacientes imobilizados, para que não forme trombos, consequentemente não forme êmbolos e que vai lá entupir artérias e veias pulmonares e que vai evoluir para uma embolia. Por quê? Porque normalmente o paciente vai a óbito em casos de embolia pulmonar, tá? Só, pessoas, que isso é literário, né? Isso é um dos casos de embolia. Então, um dos casos de embolia é o desprendimento de um trombo que viaja até o corpo e vai fazer obstrução de artérias e veias pulmonar, impedindo a circulação pulmonar, o paciente não consegue respirar. Então, esse é uma das causas de embolia. Mas outra causa que a gente tem de obstrução das artérias e veias pulmonares são bolhas de ar. E aí entra o quê? Ar no equipo, que é o que eu havia falado com a colega da última aula. Então, vou repetir. O que que é ar no equipo de soro? É isso aqui, ó. Toda vez que vocês forem administrar soro no paciente, né, soro, qualquer tipo de solução do paciente, é importante vocês tirarem todo o ar do equipo. Deixa eu botar aqui. Ver se aparece. Ó, é importante vocês tirarem todo o ar do equipo. Como que se tira esse ar do equipo? Deixa eu pegar uma figura aqui. Vou usar aquela figura que a gente estava utilizando. Equipo de soro. Ó, vou utilizar essa figura aqui, ó, melhor. Então, pessoas, isso aqui não precisa necessariamente ser um soro. Qualquer solução que vocês forem colocar na veia do paciente, isso aqui, por exemplo, é um Ringer lactato. Um Ringer lactato, a gente pode falar um pouco mais para frente sobre soluções, tá? Que são colocadas na veia. Nós temos soro fisiológico, Ringer com lactato. São substâncias diferentes, tá? O soro, ele tem 0,9% de sal, então ele tem um pouco de sal. O Ringer puro, eles têm concentrações muito parecidas com o plasma sanguíneo. O Ringer com lactato, ele tem lactato, mas que também são substâncias muito parecidas com a concentração do plasma sanguíneo, tá? A gente pode falar um pouco de soluções, não agora, mas vocês podem anotar aí para me cobrar depois para a gente falar um pouquinho de soluções. Talvez vocês tenham estudado um pouco sobre soro, Ringer e Ringer lactato em farmacologia, tá? Mas a gente não vai falar disso agora. O que eu quero que vocês entendam é que qualquer tipo de administração de medicação, seja ele por equipo de soro, seja ele por scalp, que é um catéterzinho desse aqui, eles têm que ter preenchimento de soro, ou seja, a solução tem que preencher todo o equipo. E esse scalpzinho, por exemplo, ele tem que vir ao final do equipo. Então, primeiro nós conectamos o equipo aqui, depois nós conectamos o scalp ao final do equipo e depois nós teremos que preencher todo o equipo e o scalp com solução. Por quê? Porque não pode ficar ar aqui dentro. Se permanecer alguma bolha, várias bolhas de ar aqui dentro, na hora que eu for infundir isso no paciente, que é colocar isso no paciente, vai entrar ar na corrente sanguínea do paciente. Se entrar ar na corrente sanguínea do paciente, vai tampar aqui a circulação e o paciente vai começar a sentir dor. Só que é uma dor. Vocês já sentiram aquela dor de gases? Que vocês falam, ai, ai, não estou conseguindo respirar. Ai, 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 ai.
é mais ou menos aquilo ali. A pessoa não consegue respirar e vai a óbito por embolia pulmonar, tá? Então é grave. Por quê? Porque leva a óbito, tá? Então esse é um dos problemas, seriam as bolhas de ar por equipo, por entrada de equipo, por não preenchimento de equipo. Outro problema é que vocês falam com o paciente assim, vocês falam assim com o paciente assim, olha, eu vou colocar você aqui no soro, daqui, quando tiver quase acabando o soro, você me chama. Não é assim que vocês fazem? Ó, vocês vão fazer, né? Eu estou colocando você aqui no soro, na hora que o soro estiver quase acabando, você me chama, tá? Para eu vir aqui fechar essa roldanazinha aqui. A gente fecha a roldanazinha colocando ela aqui para cima. Então a gente coloca ela aqui para cima e fecha a roldanazinha. Então a gente fala assim, ó, daqui quando a roldanazinha, quando você tiver terminado, você me chama que eu venho aqui fechar a roldana, tá? Aí a pessoa fala assim, tá bom. Aí não chama ninguém, não vem ninguém. Quando você vê, já não tem mais nada, o ar já está aqui, quase chegando aqui embaixo. Então, essas coisas são coisas que não podem acontecer, né? Ou o próprio paciente levanta e fecha a roldana, tá? Então, normalmente a gente fala com o paciente que antes que termine, na hora que estiver quase terminando a medicação, para que te chame, para que você feche a roldana, para que não entre ar no equipo. Se o equipe estiver cheio de bolinha de ar, o que que você vai vir fazer? Você vai fechar a roldana, você vai desconectar o equipo, você vai vir aqui, vai desconectar o equipo do paciente, vai colocar um isopito aqui. O que que é isopito? Isopito, pessoas, ele é isso aqui, ó. Isopito é isso aqui, ó. Ele vem separadinho assim, tá? Ele é estéril, ele é esterilizado, ele vem sozinho no pacotinho lacrado. Você é sempre bom você ter uns 2 isopito desse dentro do seu jaleco. Por quê? Porque ele sempre cai no chão. Caiu no chão, pessoas, vocês não podem pegar, tá? Caiu no chão, embaralhou isopito na mão, assim, ó, já era, descarta. Então, o isopito ele sempre cai, sempre embaralha na mão, então é sempre ter uns 2 isopitos no bolso, sempre ter 2 isopitos no bolso de reserva. Você abre ele, você sempre vai pegar o isopito por esse lado aqui, ó, tá? Porque esse lado aqui é o lado que fica em contato com o catéter, tá? É o lado que fica em contato aqui com a cânula, ó. Aí você vai vir aqui, você vai, né, fechar a roldana, fechar ali, vai vir aqui, vai colocar um isopito aqui, vai fechar aqui, colocar um isopito aqui e vai tirar o ar, ou seja, vai abrir a roldana de novo e vai tirar o ar aqui do equipo. Depois tira-se o isopito, conecta de novo, abre aqui e aí deixa o soro correr de volta para entrar. O que é importante que vocês saibam, isso aqui é tudo prática de administração de medicação e que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer, faz parte das práticas de administração de medicação. Então, assim, as práticas de administração de medicação a gente vai fazer. O importante que vocês saibam é que não pode ter ar no equipo, tá bom? Quanto o que tem que fechar, o que tem que abrir e como que usar o isopito, tirar o isopito, isso aí a gente vai ter que aprender na prática, tá bom? Mas não é nada difícil. Nada do que algumas aulas práticas vocês não aprendam, tá bom? Bom, então, se entrar, já sabem, se entrar bolhas de ar junto com o soro, pode dar embolia pulmonar, tá? Outro fator que causa embolia pulmonar no paciente são gotas de gordura, que foi isso que eu perguntei para a colega. O que que seria gotas de gordura? São pacientes confundirem glicerina com soro.
Por quê? Porque a diferença de um para o outro, pessoas, é que um mata, o outro não, na veia, né? Um na veia mata, o outro não. Mata, mas é matar mesmo, pessoas. Olha casos aqui, né? É, morte por vaselina, glicerina, ó. Morte de menina por vaselina na veia. Aqui, ó. Auxiliar a suspeita de trocar soro por vaselina. 8 meses após morte de menina que recebeu vaselina. Então, assim, tem essa menina, tem uma menina de 12 anos, tem, tem outras notícias, tem aqui, ó, mais de 20 mortes. Tem outras pessoas, tá? Tem uma senhora, não tem só essa menininha, entendeu? De 12 anos. Tem outros casos. Aqui, ó, tá vendo? Troca de soro por glicerina é causa de morte de idosa. Bom, ó, aposentada Maria Carmelina, de 75 anos, morreu. Enfermeiro que injetou glicerina em vez de soro. A vida acabou porque, né, ela injetou na menina de 12 anos. Então, pessoas, aqui, a mulher de 80 anos morre após receber glicerina na veia. E assim vai, tá? Pessoas, o que que acontece? Acontece que aqui a gente tem um frasco de glicerina e aqui a gente tem um frasco de soro fisiológico. Os dois frascos são muito semelhantes. A diferença é que um é óleo e a outra é a água, né? Soro é água mais sal, né? Que é 0,9% de sal. É uma solução salina com sal. O que acontece, pessoas, é que a glicerina ela é utilizada muitas das vezes em pacientes queimados, para queimadura, hidratação de queimadura. A glicerina é utilizada para enema, fletionema. Enema, pessoas, enema pode ser chamado de enema, fletionema, clíster. O que que é isso? Ele é um frasco, né, um frasco que vem com um tubo que você pega e coloca no ânus do paciente, assim, ó. Então, ele é um frasco com um tubo que você pega e coloca no ânus do paciente, tá? Isso serve para amolecer as fezes. Então, você tem que ir assim, né, de avental. A gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma aula só de afecções gastrointestinais, tá? E essas são as vestimentas, porque senão você pode sair sujo de fezes. Então, você tem que se encapotar tudo, faltou o óculos da moça, tá? E a glicerina serve para isso. Nós temos enema desse jeito aqui também, pessoas, que é em suporte de soro, que a gente coloca pendurado, tá? Ele aqui, ó, aqui tá, tem aqui, ó, chamado de enteróclise, tá? A enteróclise é por suporte de soro, tá vendo? Ele vai caindo gotinha por gotinha. Então, tem formas de se fazer. Tem formas de se fazer a enteróclise, tem como se fazer em forma de clíster ou enema, tá vendo? Fletionema, que você pode fazer até em casa, tá? Então, normalmente o médico vai prescrever a forma com que vai ser feito. Aqui, ó, clíster ou fletionema. Já esse enteróclise, ele é por equipo de soro gotejado, entendeu? E o paciente fica segurando aí, tá vendo? Esse aqui é por soro, ó, tá vendo? E daí o paciente fica segurando aí essa glicerina no ânus, na região reto-anal, para amolecer as fezes. Aí espera-se um tempo até amolecer as fezes e as fezes saem. Bom, enfim. O que acontece, pessoas, é que é um frasco muito parecido, ó, se você for ver, ó. É um frasco que acaba confundindo com o frasco de soro. E a pessoa, quando as pessoas solicitam as coisas na farmácia,
vai a lista do dia, né, para a farmácia. Ah, vai a listagem do que a gente quer. Aí voltam a caixa com o que a gente vai precisar lá para o dia. E dentro da caixa vem o fletinema do seu João, né? Vem a glicerina lá da Dona Maria e vem as caixas de soro da maioria do que vai utilizar o soro, né? E aí a pessoa lá na hora de não sei o que, onde está a cabeça da pessoa, ela pega a glicerina e põe como soro. Agora, a pessoa não viu que era óleo, pessoas, porque dá para ver que glicerina é óleo, entendeu? Dá para ver que é óleo. E por causa da constante, e isso pelo fato de ser muitos erros, pessoas, muitos erros, muitas pessoas erram isso. Pelo fato de ter muito erro, eles mudaram a embalagem. A embalagem da glicerina, ela é uma embalagem diferenciada. Ela vem com uma tarja de cocozinho, marronzinha assim, ó. E a tarja de soro fisiológico é uma tarja vermelhinha, a tarja é amarela. E a tarja de soro fisiológico, ela é uma tarja amarelinha, ó. Se vocês forem observar, soro fisiológico de hospital, tá? Ó, ela é amarelinha, vendo? Ó, amarelinho. Alguns hospitais, pessoas, usam assim. Aí que tá o perigo, né? Porque só vem escrito ali, ó, soro fisiológico. E a glicerina só vai vir o nomezinho ali, glicerina, entendeu? E a diferença é que você pega nessa embalagem é água. E você pega a embalagem de glicerina, é óleo. Ah, mas na hora da pressa ali, ninguém vê, né? Só pega na mão e vai. Se na farmácia eles compraram assim porque era mais barato, vai no olhômetro, entendeu? Por quê? Porque só tá, acho que é soro, e vai. Então, pessoas, o que as pessoas alegam, né, pelas reportagens, o que as pessoas alegam é o seguinte: ah, tinha caixa de glicerina e tinha uma caixa de soro. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Olá, Tamires, seja bem-vinda. Então, o que as pessoas alegam, pessoas, é o seguinte: é, tinha uma caixa de soro e tinha uma caixa de glicerina. Ah, eu fui correndo, passei a mão e fui. Na hora que eu vi, o paciente já estava morto. É mais ou menos assim que funciona, entendeu? Então, assim, pessoas, tem que ter muita atenção, porque mata mesmo, mata, igual matou essas pessoas aí, tá bom? Mata como? De embolia pulmonar. Por quê? Porque o óleo entra na corrente sanguínea, aquilo forma bolhas de óleo no nosso sangue, a pessoa não consegue respirar e morre. Outra forma também que tiveram óbitos por embolia pulmonar é o silicone no bumbum, né? Foi um caso de um médico aí famoso que ele perdeu tudo, tudo, perdeu tudo. Ele tinha apartamento no Rio de Janeiro, tinha apartamento no Distrito Federal, a mãe dele também, e eles estavam ganhando muito dinheiro fazendo silicone home care, fazendo silicone em casa, aquele silicone injetável, em gel. E aí, o que que eles estavam fazendo? É feito em agulha, né, pessoas? Vou tentar mostrar aqui. Ele é um silicone assim, ó. Ele é um silicone injetável, que daí vai injetando. Você vai injetando assim na pessoa. Vai dando várias agulhadas e vai injetando assim. Só que para você fazer um procedimento desse, pessoas, o médico tem que aspirar. Por quê? Porque se ele pegar a gente sabe que para trabalhar com gel, ainda mais oleoso, igual é o silicone,
não solúvel, né? O silicone não é solúvel. Então, para trabalhar uma substância não solúvel igual o silicone, a pessoa tem que injetar, aspirar, não pegou vaso, injeta. Tem que injetar, não pegou vaso, injeta. Colocou, aspirou, não pegou vaso, injeta. Poxa, mas fazer isso demora muito, né? Então, como que eu vou fazer? Ah, eu vou furando e vou injetando. Por quê? Porque é muito mais rápido, né? E aí o que que aconteceu? Ele pegou um vaso sanguíneo, injetou silicone no vaso sanguíneo no glúteo da mulher. A mulher começou a passar mal, sentiu falta de ar, faltou de ar. Ele pegou a mulher, levou ela no pronto-socorro, deixou a mulher no pronto-socorro e foi embora. A mulher faleceu de embolia pulmonar, só que tinha câmeras filmando, né? O médico foi preso e aí ele perdeu tudo, pessoas, perdeu tudo. Ele perdeu tudo, perdeu o CRM, a mãe dele também teve que responder em processo e deu muito problema, tá? Que são esses daqui, ó. Tá vendo? E às vezes tem enfermeiras que fazem esses procedimentos também, tá? E sabe o que que eles utilizam? Hotéis para fazer isso, tá? Isso já foi casos de denúncia também. Eles utilizam hotéis, eles marcam com as mulheres, assim, ah, vamos no hotel, vamos marcar então para a gente ir no hotel tal. Aí as mulheres vão pro hotel tal, tá vendo? Assim, ó. Aí as mulheres vão pro hotel tal, chega lá, a enfermeira faz. E isso aconteceu com uma mulher também, né? Isso foi um óbito antes desse. Ela reclamou que não, que achou que era pouco. Ah, eu tô achando que esse silicone tá muito pouco, eu quero mais silicone. Aí a enfermeira falou: ah, então vem que a gente vai aplicar. Só que quando aplicou, ela já foi a óbito. Aí ela fez um áudio falando: ah, eu não tô aguentando, eu vou pro hospital, não aguentando respirar. Morreu de embolia também, entendeu? Então, assim, pessoas, são coisas que as pessoas se sujeitam, entendeu? E que os profissionais também se sujeitam a fazer, né? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente tem que prestar muita atenção em não colocar nada que é oleoso na veia do paciente. Vocês, como profissionais de saúde, têm que tomar muito cuidado para não colocar. No caso de vocês técnicos, seria a glicerina, porque ninguém vai colocar silicone, né? É, silicone injetável no hospital. Mas se vocês forem trabalhar numa clínica particular e alguém der algo para vocês fazerem intramuscular que seja oleoso, vocês têm que aspirar antes. Se tiver sangue, vocês têm que desprezar o material e refazer a técnica, tá? Então, vocês só vão injetar o material oleoso se não vier sangue, porque se vocês colocarem na veia, pode dar embolia no paciente e ele ir a óbito, igual vocês estão vendo a reportagem aqui. E não é balela, igual eu falo, não, é ir a óbito mesmo, a pessoa morre, tá bom? Bom, qual o outro problema da questão de dar embolia no paciente? É só a glicerina? Não, pessoas. Existem as ampolas oleosas. O que que são as ampolas oleosas intramusculares? O que que são as ampolas oleosas? Ampola oleosa são essas ampolinhas assim, ó. Só que elas são óleos. Então, quando vocês pegam a ampolinha assim na mão, ela é óleo. Tem umas até que se mistura. Pega o óleo e mistura com a água. Vem duas ampolinhas juntas que se misturam, tá? Pessoas, na hora que você pega a medicação e ela é óleo, essa medicação ela é intramuscular. É lógico que o médico jamais irá prescrever um medicamento oleoso para ser feito na veia. Jamais. O médico vai prescrever para vocês um remédio que é intramuscular para ser feito na veia.
Mas vocês têm que ter um olhar clínico para isso, pessoas. Vocês têm que olhar o frasco e tá vendo ali, é óleo, é no músculo. Vocês jamais podem ter um olhar assim, é óleo. Ah, eu vou botar na veia. Jamais. Então, pessoas, óleo não pode colocar na veia. Tenham sempre isso em mente. Óleo não pode colocar na veia. Oleosos, somente intramuscular, somente no músculo. E por isso que a gente tem que aspirar antes. Aspira-se antes. Viu que não veio sangue? Injeta, tá? Ai, professora, mas quando eu vou aspirar, faz uma pressão negativa muito grande. O que que é pressão negativa, pessoas? Porque quando você vai, para quem já fez intramuscular, sabe disso. O que que é isso? Você, quando injeta alguma coisa e você aspira, você tem uma pressão negativa grande. O que que é essa pressão negativa? É duro para você aspirar, mas aspira, pessoas. Mesmo sendo duro, vocês aspiram. Lá, quando a gente estiver fazendo prática, a gente vai fazer prática entre nós, né, entre vocês. Quando a gente injeta, quando a gente coloca a agulha e a gente vai aspirar, a gente vai segurar ela, a gente vai segurar a seringa para ter força de aspiração, tá? Olha, viu que não veio sangue? Aí você injeta. Caso contrário, não administra. Por quê? Porque se você administrar na corrente sanguínea, pode dar embolia no paciente, tá bom? Então, bolhas de ar, gotas de gordura, que seria isso, fragmentos de tumor. Essas gotas de gordura também pode ser gorduras de pacientes obesos também, tá? Fragmentos de tumor, algum tumor no corpo do paciente que também pode ser fragmentado, ou seja, sair um pedaço. E principalmente pacientes que têm muita imobilidade no leito, pacientes que ficam muito tempo acamado, tá? Esses pacientes que ficam muito tempo acamado, como eu falei com vocês, a parede do vaso acaba criando ali um coágulo e impedindo, fazendo, né, com que esse coágulo se desprenda quando você for fazer uma massagem, né? Quando você for fazer um exercício no paciente. Por isso a importância de você só fazer o que está prescrito. Por quê? Porque você fazendo o que está prescrito, você está respaldado. Eu fiz, ó, mas estava prescrito aqui. Eu fiz porque estava prescrito. Você está respaldado em lei, entendeu? Por exemplo, assim, igual eu falei com vocês, quando vocês forem fazer exercícios passivos no paciente, se quer fazer flexão, extensão, fazer massagem pós-banho no leito, perguntem para a enfermeira antes: posso fazer massagem no paciente depois do banho de leito? Ela vai falar: pode, porque eu tenho medo de desprender algum coágulo. Aí ela fala: não, pode, porque ele toma Clexane. O que que é Clexane? Clexane é um medicamento que impede a formação de coágulos no sangue. Normalmente ele é muito feito em pacientes acamados, ó, tá vendo? Ele é muito feito em pacientes acamados. Normalmente ele é feito subcutâneo, que é na gordurinha do paciente. Professora, por que que ele é feito via subcutânea? Os medicamentos que é feito na veia, eles são de ação explosiva. São medicamentos que são feitos na veia, são de ação muito rápida. Uf, mas a duração é curta. Então, os medicamentos na veia são rápidos, mas acabam logo. Os medicamentos feitos na gordura, eles são medicamentos que agem lentamente. Então, dura o dia inteiro. São fracos, né? Então, são ações assim, não é uma ação tão rápida, tão forte, são fracos, mas eles duram o dia inteiro, por exemplo, tá? Então, ele tem uma ação mais prolongada. Então, o Clexane ele é um anticoagulante que ele vai durar aí um dia inteiro no paciente. Então, normalmente o Clexane é feito uma vez ao dia. Ele é um anticoagulante que vai impedir aí a formação de coágulos nos pacientes acamados.
e ele é feito nas gordurinhas do paciente. Normalmente, né, vocês que fazem, né, nos pacientes. Então, é relacionado a isso, a embolia. O tratamento, né, para embolias é tentar dissolver esses trombos, dissolver esses coágulos. Então, o paciente ele toma trombolíticos. A gente tem exemplo de Hatch-Place, Alt-Place, heparina, varfarina, que são exemplos de trombolíticos. E o Clexane é um anticoagulante muito usado para evitar a formação de trombos e embolia pulmonar. Tá bom? Bom, pessoas, essa aqui são orientações sobre coleta de escarro, dreno, mas eu vou entrar nessa parte aqui com vocês na próxima aula, tá bom? Bom, eu queria passar uma atividadezinha para vocês referente a essa matéria essa matéria que eu havia falado com vocês. Se eu não me engano. E aí, pessoas, contem para mim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Querem conversar um pouquinho sobre o assunto? Contem para mim. Eu estou entendendo sim, professora. Tá dando para entender? Sim, tá dando certinho. Sim, tá dando para entender sim, professor. A aula tá boa. Sim, estou entendendo. Então tá bom. Bom, pessoas, eu acho que eu vou ensinar a técnica do escarro para vocês, e daí qualquer coisa na próxima aula eu passo uma atividade para vocês, tá? Bom, vou ensinar a técnica do escarro, porque senão eu vou ter que preparar as questões, e aí meu cérebro vai ter que trabalhar muito rápido para preparar as questões. Vou dar orientações para vocês de escarro. O que é o teste de escarro, pessoas? É um teste, o teste do escarro, ele é um teste, deixar a tela assim. O que é o teste do escarro? O teste do escarro, ele é um teste feito no hospital, né? Que o médico precisa dessa amostra para mandar para o laboratório, para ele saber. Tem alguém com o Meet aí aberto? Com o som aberto? Não, né? Então é só eu. Tem algum microfone meu aí que tá alto. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom, agora parou o barulho. Bom, o que é a amostra de escarro? A amostra de escarro, ele é um potinho que o paciente tem que escarrar dentro dele, e essa amostra serve para o médico ver que tipo de bactéria é, que tipo de vírus é. Por quê? Às vezes, pessoal, o paciente se interna, o médico coloca medicação na veia dele e essa medicação não funciona. Ou seja, o paciente está tomando antibiótico e esse antibiótico não está funcionando. Então, vai fazer a coleta desse escarro para saber qual antibiótico que vai funcionar com esse paciente, qual antibiótico que vai matar essa bactéria. Ou seja, sabendo que bactéria é, vai ser mais fácil para matar essa bactéria. Então, é feita a coleta de escarro. Essa coleta de escarro é 2 amostras. É uma amostra na hora que o médico pede e uma amostra na hora que o paciente acorda no outro dia. Então, vamos dizer que o seu João, depois eu leio para vocês, só vou contar como é que é. Então, vamos dizer que o seu João, o médico virou para você e falou assim: olha, eu quero uma amostra de escarro do seu João agora. E botou lá na prescrição: quero uma amostra do seu João agora. Então, você vai chegar para o seu João e falar assim: seu João, eu preciso que o senhor escarre nesse copo aqui, tá? Nesse potinho, tá bom?
eu vou estar dando o potinho para você. Junto do potinho, eu vou estar dando para o senhor uma sacolinha, tá bom? Eu vou pedir para o senhor ir no local mais arejado, tá? Para o senhor escarrar para mim. O que que o senhor vai fazer? O senhor vai inspirar, porque o que que acontece com quem está doente, pessoas? Quando a pessoa inspira, ela sente vontade de tossir. É porque a gente não está doente. Mas quando a gente, se você tivesse doente e você inspirasse pela boca, assim, ó, você ia ver a vontade que dá de tossir, porque os cíliozinhos eles dão umas cosquinhas. Então você vai falar para o paciente assim, você vai inspirar assim pela boca, assim, ó. Vai inspirar umas 3 vezes e na terceira vez você vai puxar o catarro lá de dentro e vai tirar o catarro lá de dentro e vai jogar dentro desse copo para mim depois que ele vier, depois que o catarro vier na sua boca, você vai jogar esse catarro para mim dentro desse pote. Eu preciso que o catarro do senhor forre o fundo desse pote. Então, se for preciso, o senhor vai ter que escarrar dentro desse pote 3 vezes, se for preciso. Então, é importante que o catarro do senhor forre o fundo do pote. Depois que o senhor fizer isso, o senhor vai fechar o pote e vai colocar dentro desse saquinho para mim e vai me entregar, tá? E aí vocês com luva de procedimento vão pegar o saquinho, vão identificar o saquinho e vão enviar para o laboratório, tá? Hoje, né, com esse negócio de Covid, não sei o que, é capaz de ele te dar o saquinho, você colocar dentro de outro saquinho, lacrar o saquinho, botar mais outro saquinho, né? Porque agora, né, o negócio tá feio. Então, pessoas, higienizar com álcool 5 vezes. Bom, enfim, mas a regra, por enquanto, até agora, antes do Covid, era essa, tá? Então, até antes do Covid, você chegava, a primeira amostra é na hora que o médico pediu. Então, você chegava com ele para um potinho, uma sacolinha, e pedia ele para escarrar, e que o escarro viesse de dentro mesmo, que ele inspirasse e o catarro viesse de dentro, não é cuspe, é catarro, e que o catarro dele forrasse o fundo de pote, que ele rosqueasse depois de colocasse dentro da sacolinha e te entregasse. Ele te entregando, você faria identificação com com luva de procedimento, tá? E encaminharia para o laboratório. A outra coleta seria para quando ele acordasse no dia seguinte. Então, no dia seguinte, aí você chegaria para ele e falaria assim: olha, são 2 coletas. É uma coleta agora, porque o médico pediu, e uma coleta amanhã cedo, na hora que o senhor acordar. Então, na hora que o senhor acordar, a primeira coisa que o senhor vai fazer, o senhor não vai escovar o dente, o que o senhor pode fazer é passar uma aguinha na boca, mas o ideal é que na hora que o senhor acordar, passa só uma aguinha na boca e já vai fazer a segunda coleta de escarro, tá bom? E aí ele faz a segunda coleta de escarro da mesma forma, ele vai escarrar no potinho, no fundo do pote, vai fechar, vai te entregar e você vai encaminhar para o laboratório, tá bom? Então são 2 coletas. A primeira assim que o médico mandou e a segunda assim que ele acordar, tá bom? Então, orientações para coleta de escarro. Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica. Por isso a importância de ser um escarro e não um cuspe, tá? Obtida após um esforço de tosse. O volume ideal é de 3 a 10 ml, ou seja, o ideal é que ele forre o fundo do pote, tá? Não é necessário estar em jejum. Por isso que a primeira amostra pode ser na hora que o médico mandar, você já pega a amostra. Porém, é importante que a boca esteja limpa. Então, ele acordou, pessoas, o ideal é ele não estar em jejum, mas ele acordou, a primeira coisa que ele vai fazer, normalmente ele vai estar em jejum, porque ele acordou, a primeira coisa que ele vai fazer é a coleta de exame. Ele não pode escovar o dente, ele só vai lavar a boca com água. Entendeu? Então, normalmente, na segunda coleta, ele vai estar em jejum, porque é a primeira coisa que ele tem que fazer, tá?
Não pode escovar os dentes nem usar nenhum antisséptico. O máximo que ele pode fazer é molhar, lavar a boca. E devem ser coletadas 2 amostras, uma na hora que o médico mandou e a outra ao acordar, tá? Então, a primeira amostra coletada é quando o paciente procura o atendimento na unidade, né? Na hora que o médico pede, tá? Não é necessário estar em jejum. A amostra deve ser coletada em local um pouco mais aberto, né? Para não disseminar se for bactéria ou vírus. A segunda amostra é coletada no dia seguinte, assim que o paciente acordar, tá? E aqui tem uma figura ilustrativa, né? A gente pede para o paciente inspirar bem, tá? Quando ele inspira, pedir ele para escarrar lá de dentro e cuspir lá dentro do pote, tá? Ele fecha o pote, coloca na sacola e te dá o pote. E de manhã, a segunda amostra, assim que ele acordar de manhã, ele só vai lavar a boca com água e vai fazer o mesmo procedimento, tá? Orientações, né, para coleta. Recipiente coletor. Entregar o recipiente, né, que é o pote com tampa, já devidamente identificado com o nome do paciente. Orientar o paciente para o despertar, né, só lavar a boca, não pode escovar o dente, tá? E fazer o esforço para tossir. Repetir essa operação até, né, fazer com que o escarro preencha todo o fundo do pote, evitando que escorra nas paredes do pote, porque vai ficar nojento, né, se ele escarrar fora do pote. Então, orientar ele a cuspir dentro do pote. Então, botar na boca assim, o pote e cuspir dentro do pote, jogar o escarro dentro do pote. As amostras devem ser em locais abertos, né, para não ter disseminação bacteriana. Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saquinho e te entregado. E entrega a você, tá? Para vocês encaminharem aí para o laboratório. Quanto aos cuidados com dreno, eu vou deixar para a próxima aula e vou passar o videozinho do escarro para vocês agora. Deixa eu ver onde está meu vídeo. Bom, teste de Barr. Pessoas, o nome, ele é muito sugestivo, né? Teste de Barr. Por quê? Porque o teste de Barr normalmente é um teste para tuberculose, tá? E a tuberculose, ele é um tipo de doença que normalmente dá muito em pacientes que frequentam bares, principalmente em locais muito frios. Tipo, locais muito frios mesmo, né? São aqueles tiozinhos que bebem muito cachaça e que frequentam muito bares de madrugada, dormem ao relento, tá? E o teste é bem sugestivo, o nome do teste é teste de Barr, e é um teste que é feito para detecção de tuberculose, né? Aqui, tá vendo? Para o diagnóstico de tuberculose. Tá bom? É bem sugestivo, né? Então vamos lá. Vou passar para vocês o vídeo. Inicialmente, o paciente deve lavar a boca para eliminar resíduos. A seguir, ele deve puxar o ar pelo nariz, prender a respiração e soltar o ar lentamente pela boca. Esse procedimento deve ser repetido mais 2 vezes. Depois disso, o paciente deverá fazer uma inspiração profunda, prender a respiração e soltar o ar com esforço de tosse, escarrando dentro do pote. O paciente deve repetir o esforço de tosse para obter uma boa quantidade de material.
Encerrada essa primeira coleta, o pote deve ser fechado e entregue ao profissional. Bom, pessoas, é assim que o paciente vai fazer e é assim que vocês vão orientar o paciente para ser feito, tá bom? Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisinha aqui. Ah, e é isso. Nossa, aqui tem um vídeo longo. Tá bom, pessoas? É o nosso teste de Barr, quanto à questão de tuberculose. Quanto à parte de cuidados com o dreno, curativo com dreno, e isso aqui é muito bom, né? Fazer, acho que vocês estudaram, né? A parte de curativo de dreno. É uma parte bem legalzinha de se estudar, né? A gente estuda na próxima aula dreno de Penrose, que parece um dedinho de luva. A gente fica para estudar para a próxima aula. Tudo bem para vocês, pessoas? A gente deixa para estudar para a próxima aula porque ele é um assunto mais longo. Tem vídeos que eu quero mostrar para vocês, vídeos de... Eu acabei fechando aqui, mas tem os vídeos de... Tem, tá vendo? Tem todos esses vídeos que a gente precisa ver, que é o do Portovac, que é do Penrose, e daí eu preciso falar bastante sobre os drenos, tá bom? Aí é um outro assunto. E quanto à atividade, é importante eu passar a atividade para vocês de pulmão, mas eu não vou. Cadê eu? Eu não vou fazer ela agora de cabeça, não. Eu vou fazer direitinho no papel, igual eu sempre faço, para valer uns pontinhos e mando para vocês depois. Pode ser? Hein, Pode pessoas? ser, pode ser. Então tá. Bom, Professora, falo. só uma dúvida. Essa apostila que a gente está usando, ela vai ser para o semestre todo ou vai ter outra? Não, é para o semestre todo. Ah, tá. Não, é porque eu estou encadernando meu material, eu estou querendo saber. Não, pode encadernar. Pode Ok. encadernar. Ela é pro semestre todo. É, é porque a gente teria nossas práticas também, né? É Leandro o seu nome? Evandro, Evandro. Então, Evandro, é porque nós teríamos. Ela é um pouco pequena, né? Eu acho um pouco pequena. Mas é porque a gente teria também as nossas práticas, né, Leandro? A gente teria, não, né? A gente vai ter as nossas práticas. O que faz muita falta, entendeu? Tá bom? sim, sem dúvida. Essa parte de curativo que você estava falando, professora, a gente não teve curativo, não viu curativo de espécie nenhuma ainda. Vocês não viram curativo nenhum, oclusivo? Não, nada. Entendi. Então tá. O que eu posso fazer para vocês é preparar uma aulinha a mais de curativo, então. O rapaz está falando que teve com o Fredson. Eu não lembro de ter visto parte de curativo que foi disso, não. Eu lembro que ainda teve tempo de ver ainda lá na escola, foi banho no leito, Mas alguma ele coisa de dá assim, olha aspiração. só, o Fredson dá assim. Ele dá a prática de curativo, ele faz curativo com os alunos, ele faz sim. Eu sei que ele faz, Sim, mas quando ele ainda ia fazer você não isso, ia na aula, era início da quarentena. não é isso. Quando ele ainda ia fazer isso, professora, é, chegou a pandemia e aí não deu tempo dele fazer, e aí ele ficou todo mundo em Sim, casa. pessoas, claro, a pandemia foi logo no início. A pandemia não Pois deu para é. fazer nada. Não sei nem como vocês tiveram banho no leito na pandemia, porque não deu para fazer nada. A pandemia começou acho que em março, não sei, não foi? Pois é, porque o Fredson ele já chegou, né, botando para quebrar, né? Botando todo mundo para fazer logo, banho no Uhum, leito, arrumação de leito e várias coisas. Mas uhum, aí, parte de curativo não deu tempo dele mostrar. tá. Sim, o
Evandro, é Evandro, não é? Isso. Então, o Fred, ele costuma dar curativo ele dá aula prática de curativo, porque eu sempre acho uns curativos dele caído lá pelos cantos lá da aula prática. Ele dá curativo estéreo, ele dá pegar pinça, ele ensina. Sim, eu entendi, Yuri. Aham. Então, ele ensina a pegar, fazer curativo estéreo com pinça. Ele ensina tudo, entendeu? Eu sei porque eh, eu já peguei as coisas, já vi ele com material. Eu sei que ele ensina. Eh, eu vou falar, as coisas que eu for falar de curativo de dreno, eu vou falar com vocês e eu mostro aqui para vocês como é que é feito o curativo de dreno. Eu arrumo uns videozinhos, a gente assiste junto como é que faz. Só que qual o problema? O problema é que a aula prática a gente faz. A aula prática, você pega a pinça na mão, a aula prática, você pega, você faz tudo. Na aula prática, você calça a luva estéreo, na aula prática, você faz o curativo. Então, na aula prática, você faz. A diferença desse negócio de online é ruim por conta disso, entendeu? Mas quando a gente voltar, independente de quando a gente voltar, né, Evandro? Independente de quando a gente voltar, vocês pagaram o curso. Então, Sim, com independente, certeza. independente de quando a gente voltar, vocês terão aula prática, até porque a escola não pode dar, a escola não pode dar um diploma para vocês sem vocês terem feito a carga horária de prática. Por quê? Porque é ilegal. Então a gente não pode formar vocês, dar o diploma para vocês sem vocês terem feito a prática. Porque não tem como. Como que a gente vai botar vocês no mercado sem vocês terem tido a aula que está escrito lá que era para vocês ter tido? Entendeu? Então, isso não pode acontecer. Então, independente se você vai ser eu que vai dar a prática, independente se a prática vai ser dada pelo Fred, independente qual professor que vai dar a prática para você, a aula prática, ela por obrigação, por lei, ela tem que ser dada. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, se a pandemia acabar em 2023, entendeu? Independente do ano que a pandemia acabar, a prática tem que ser dada, senão não tem como a escola entregar um diploma, entendeu? Isso é lei. Então, as aulas práticas vocês têm por lei que tem que ter, assim como os estágios por lei tem que ter, entendeu? E o Cefetres, ele é uma escola muito antiga, entendeu? Não vai, se vocês forem lá, ele está todo em reforma, ele vai abrir mais um curso. E o Cefetres não é só aqui, o Cefetres tem em Minas Gerais também, entendeu? Então, assim, a escola não vai deixar vocês na mão quanto a isso. O que eu posso fazer para ajudar, o que eu também não posso é pegar as aulas do professor, entendeu? Mas por sentido de ética e dar as aulas do professor. O que eu posso fazer é dar as minhas aulas. Por exemplo, eu vou dar aula de dreno, eu vou dar aula de dreno, mas eu vou explicar direitinho, eu vou mostrar como é que faz um curativo do dreno, como que é o curativo do dreno, como que ele é fechadinho, como é que tem que ser, né? Um vídeo para acompanhar como é que faz o curativo. E curativo não é difícil, não, depois que você faz a prática, entendeu? E quando vocês fizerem estágio, então, aí que vocês vão ter que fazer curativo. Curativo, vocês fazem estágio, tem que fazer curativo. Entendeu? Chega lá no estágio, vocês pedem o professor de vocês. Falam assim, ó, que a gente quer fazer curativo, quero fazer curativo, quero fazer curativo. E aí ele vai arrumar um monte de curativo para você fazer. Tá bom? Ó, para vocês não ficarem sem fazer nada agora, eu vou só mostrar um curativo bonito para vocês agora. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar um curativo
bonito para vocês. Só para vocês falarem assim, tá? Para terminar, para fechar com chave de ouro, um curativo bem bonito. Um curativo bonito, pessoas, é sério agora, um curativo feito com aloe vera, tá? Uma pomada de aloe vera. E fecha, tá, pessoas? Cicatriza e fecha. Fecha mesmo, tá? Fechou desse rapaz, tava pior. Vocês vão ver o vídeo e aí vou mostrar pra vocês. Yuri, já eu leio o que você escreveu no chat, tá? Pera aí. Pronto. Então, bom Água, dia. pele. Tá? Aqui está a equipe de enfermagem, vamos fazer o curativo para demonstrar para o paciente, para acompanhante do paciente, como é que se faz o curativo da ferida cirúrgica desse nosso paciente. Aí aproxima aqui, mostra a imagem para a gente, por favor. Então aqui nós temos uma ferida, eu não sei se o áudio está saindo bem, mas nós temos uma ferida com tecido de granulação, porque nós já agimos com o desbridamento enzimático, que no caso nós usamos a colagenase. E aqui nós temos uma pele, um tecido onde nós temos a musculatura dele exposta, junto com uma placa, sendo que é uma arte que foi colocada para fazer a osteossíntese da tíbia desse nosso paciente. Ele teve uma fratura de tíbia, só que devido à pancada ele teve uma perda tecidual e teve que fazer um desbridamento e houve uma exposição de estrutura óssea, como vocês podem ver aqui, né? Essa exposição de estrutura óssea não pode continuar. Por isso nós agimos com aloe vera e já conseguimos cicatrizar toda essa estrutura aqui, porém ainda nos resta esse tecido aqui. Então tá, esse nosso processo é só processo de cobertura do tecido. Já fizemos a limpeza com solução fisiológica, apenas com solução fisiológica, agora a gente vai para o processo de cobertura com tecido. Nós vamos utilizar essa pomada aqui que a Denise está exibida aqui. Essa pomada é uma pomada à base de aloe vera, que é um produto ativo da babosa, que vai ser utilizado uma vez ao dia, tá? 5% apenas de aloe vera nesse creme. Então vamos para o processo. Não, mas aqui esse não é estéreo, né? Coloca aqui. Eu acho que está acabando, viu? Certo. Então faz. Como eu tô sem a espátula. Pessoas, olha só. Às vezes vocês não podem, às vezes vocês não entendem mais ou menos o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Ele está de luva estéreo. O que ele fez? Ele calçou a luva estéreo. Então ele não pode tocar em nada aqui. Por isso que ele tem a colega dele para auxiliar ele. Essa colega, ela está de luva de procedimento. Ela abriu o campo aqui, tá vendo? Abriu o campo. E esse campo aqui está estéreo, ele pega a gase estéreo e ela joga a pomada ali nele. Então, ele está com campo estéreo aqui. Então, ele lambreca tudo ali, esse campo está estéreo, essas gases estão estéreo. Então, ele pode movimentar essa mão estéreo, tudo esterilizado aqui à vontade, entendeu? Por quê? Porque ele está de luva estéreo, as compressas estão estéreis. E ela tá jogando a pomada aqui. Então, para vocês verem. Ó. Coloca aqui. Da babosa. Ó, ele tá com luva estéreo. Tá 5% apenas de aloe vera nesse creme. Então vamos pro processo. Não, mas aqui esse não é estéreo, né? Coloca aqui. Eu acho que tá acabando, viu? Certo. Então faz. Como eu tô sem a espátulazinha, eu vou fazer com o dedo nele, tá? Isso, luva. Só lembrando que essa luva é estéreo. Então eu faço toda a distribuição do conteúdo e vou cobrir a pele desse meu paciente. Assim eu faço com outros. Outra porção.
Não pega esses erros, pô. Gostei. E Eita, tá acabando mesmo. Tem que me dar outra receita. Já passa lá e manda fazer. depois isso. Mas tá acabando, né? Tá. Acabou. Ele vai me dar a receita, manda fazer. Pode fazer só com soro amanhã, tá? Não tem problema não. Só com soro, né? Se não Ele tiver. não gruda não, tu sabe? Vai mudar. Mas lava, mais lava, neném. Tá dando aí hoje à tarde encomendar, porque já tem o nome dele lá. Porque já tem o nome Usando hoje, dele. já coisa já Já. amanhã, já. E o nome dele é só liga pra lá, assim, não nem lá. Tá, mas só mais uma. Depois eu coloco a segunda camada de gases, tá? Mas em caso você só não quiser colocar a segunda camada para não gastar tanta gás. Você quer mais gás, né? Não. Tá bom. É. Vou cobrir com a atadura, nem deixando tão apertado para a circulação do ar e nem deixando tão folgado para o aquecimento, tá, do leito da ferida, porque tem que ficar aquecido e úmido. Porém, não tão úmido assim e nem tão aquecido assim. Tá apertado? Tá, até doendo um pouco. Tá doendo? Se amanhã tiver difícil de A sair, ferida é ela porque... tá mais sensível agora. Tá. Porque antes ela não doía não, agora tá doendo mais. Antes você não tinha nada, mano. Antes você só tava sem estrutura, como é que vai doer se não tem nada? Agora onde tá Agora- piscando aí tá doendo. Agora você tem, o tecido cresceu, as Até terminações, quando o soro bate aí dói. terminações nervosas cresceram. Se não sentir, não é normal, não tem, tem que sentir. Tem que Ó. sentir. Então, É sinal que tá vivo. Tem que ser maior. queria mais. Não, acho que não sei se vai. Mais um. Ah, tem que pôr o nome. Mais uma atadura. Mais um, porque senão fica saindo aquele coisa, né? Só tem que comprar um monte desse aí, né? Assim, ó. É usar a boa todo dia. É um paciente que tem que se alimentar direitinho, porque a nutrição é importante. E aí, pra senhor fazer lá em casa, todo dia lá, sopa com quanto pro senhor lá? R$2.000 15 mil? 2. Mais barato. Por mês? Por mês. Menino, velho. Viram, pessoas? Cadê, moça? Aí ele vai Ainda não tem ocluir, vontade, tá não tá vendo? querendo Esse aqui é um tipo de curativo Eu oclusivo. tô sem, É porque aí era bom demais se o senhor não, fosse dar. sem coragem. Oclusivo significa Mas fechado. todo dia eu tô aqui. Não tem tempo. Eu vou fazer a receitinha, vocês vão mandar as fotos, tá? Em caso de emergência, aí vocês me passam o endereço de vocês que eu vou lá, Tá. tá bom? Em caso de emergência lá, não tá dando conta, Não tá dando certo. tá dando certo. Então aqui nós temos a identificação do curativo do paciente. Identificação do curativo, data, hora do paciente. Bom, pessoas, é isso. E aí, entenderam? Sim. Entendi, eu queria ver o resultado final dele. Então, né? Pois é, mas fecha, tá, Evandro? Quando a gente chegar lá no final, se você dar uma olhada lá no final da apostila, a gente vai estudar LPP. O Evandro caiu? Tô sem micro, professor. Sou eu. Quando dá sangue, quer dizer que a técnica foi feita errada? Sim. Hein, o Evandro? Oi. Se você depois der uma olhada na apostila, lá no final tem sobre LPP, que são lesões por pressão,
né? As feridas por pressão. A gente vai ter aula sobre isso. E fecha, tá, Evandro? Teve uma paciente, uma aluna que ligou para mim falando que a sogra dela estava com uma ferida no pé e que essa ferida não fechava, me pedindo ajuda, ajuda, ajuda. Aí o médico só prescreveu um medicamento, mas não falou como que deveria fazer o curativo. Aí eu ensinei para ela fazer o curativo e aí eu ensinei para ela fazer o curativo e daí a gente foi fazendo, eu fui acompanhando junto com ela o curativo. E em 3 meses o curativo dela fechou, o pé dela fechou. E o médico falou que se não fechasse, talvez seria necessário amputar o pé. E o pé dela conseguiu fechar, entendeu? Então, são feridas que se fecham, tá? Mas a gente vai ver isso mais para o final, porque tem vídeos bem interessantes para vocês verem, tá bom? Tá bom, professora. Não duvido não duvido de maneira nenhuma que não feche. Que Fecha. realmente ali a situação muito feia. Dava para ver Sim, até o osso da pessoa, sim. né? Pois é, E mas por fecha, isso que eu viu? falei ali, meu Deus do céu. Pois é, mas é incrível, Evandro. Quando Sim, você com estiver certeza. trabalhando, quando você tiver, por exemplo, quem quiser trabalhar com curativo, pessoas, é porque assim, a enfermagem é uma coisa apaixonante. Cada local que vocês forem trabalhar é um local que vocês podem se apaixonar, por exemplo. Então, por exemplo, trabalhar com curativo é algo muito bom porque você consegue ver a evolução do paciente. É o que você consegue ver antes e depois, entendeu? Então, por isso que a gente fica assim maravilhado. Essa senhora, deixa eu ver se eu acho aqui as fotos do antes e depois dessa senhora que eu tô falando. Eu fiz um vídeo, quer ver? Eu fiz um vídeo do curativo dela. Mostrar para vocês verem. Não é vídeo longo, não, um vídeo super rápido. Só para vocês verem rapidinho. Clínica médica. Laterais ficam os pulmões. Os pulmões. Quer ver? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Você sente dor não, né? Acho que eu não vou aguentar olhar. Mais, né, Kevin? Tá lavando com Protex. Sabonete, tá? quanto foi que eu vou te dar o dinheiro? Depois você vê com cara. Aí eu vou contar a história para vocês. Esse curativo, porque senão aí eu perde a graça de eu contar na época da aula. Esse curativo, ele chegou assim para mim e aí ela fazendo o curativo, mas ele terminou assim, ele chegou assim, né? Chegou desse jeito aqui e ele terminou assim, ó. Terminou assim. Em 3 meses ele estava assim. Eu só tô vendo você. Ah, você tá vendo eu? Sim. Ai, vocês não falam nada. Por quê? Espera aí, pessoas, então. Por quê? Será que só tá vendo eu? Pronto, e agora? Pronto, e agora? Tá vendo quem? Tá Agora eu tô vendo? vendo sua tela. Agora eu tô vendo sua tela. Então, quer ver? Não vou mostrar por aqui, não. Vou mostrar por aqui melhor. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Que foi uma aluna que pediu para mim, né? Falou, professor, por favor, ajuda. Quando for assim, pessoas, vocês também podem me mandar mensagem, tá? Às vezes as pessoas mandam mensagem pedindo ajuda, né? Porque
Cadê minha aula de LPP? Ah, tá aqui. Às vezes os alunos pedem ajuda, entendeu? Para curativo. Poxa vida, a aula dela não entrou aqui, já sei onde tá, peraí. Olha, eu tenho que lembrar de usar isso aqui, porque isso aqui tá mais completo para vocês. Aqui, ó. Ó, foi esse aqui. Entrou no pé de diabético. Aqui, ó, pessoas, foi essa aqui, ó. Foi essa ferida aqui, ó. Esse aqui, a primeira foto que ela me mandou foi essa aqui. Vocês estão vendo, né? Essa aqui foi a primeira foto que ela me mandou do pé da senhora. Porém, tudo aqui já está machucado por dentro, tá vendo? Pelo fato de estar tudo machucado por dentro, o médico falou o seguinte, que se ela não se curasse, se ela não fizesse o tratamento, que talvez seria necessário amputar o pé, porque iria evoluir para pior, né? Aí foi feito o curativo, então o médico só falou para passar a pomada. Só que eu orientei ela a lavar, entendeu? Aí ela fez uma lavagem com Protex, que é um antibactericida, em uma bacia, depois secar bem com a gaze e passar o Neomicina, que foi a medicação, a pomada que o médico passou, e fazer uma oclusão com bastante Neomicina, com gaze e atadura. Aí no segundo dia ele estava assim, tá vendo que abriu? Segundo dia ele estava assim, terceiro dia ele estava assim, quarto dia ele estava assim. Aí depois, ó, então essa aqui foi dia 27 de março, dia 1º de abril, e dia 3 de maio ele estava assim, ó, fechado, entendeu? E ainda teve um problema, que teve uma época aí que ela não estava querendo fazer, não estava fazendo direito curativo. Falei para ela pegar um sol nessa época aqui, eu falei para ela expor o pé um pouco ao sol, entendeu? Para melhorar aqui esse processo de tava muito fina a pele. Então seria bom ela lavar com Protex, secar, pegar um sol e depois de pegar um sol passar o Neomicina. Aí fechou, olha como é que fechou bem. Agora eu não tenho mais notícia, né? Mas com certeza já deve ter fechado. Pessoas, para um pé que ia amputar, né? Já é uma boa evolução, tá? Disso aqui, virar isso aqui, tá bom? Em o quê? Em alguns meses, né? Dia 27 de março, dia 3 de maio. 2 meses, em 2 meses, tá bom? Em 2 meses. Num pé que estava em estado de putrefação, né? Pois é, estava em estágio de putrefação, ó, Pois é. tá? Então é muito interessante, essa área é muito interessante. Uma pomadinha Neomicina, essa pomadinha é Nebacetim, né? Conhecido como Nebacetim, Neomicina. É uma pomada que vende sem prescrição médica, pessoas, tá? A gente compra para passar em foliculite, para passar em furúnculo. Então, se a pessoa ela tem uma foliculite é igual uma espinhazinha que dá nas costas. Então, qualquer foliculite que aparece no corpo, é bom a pessoa passar essa pomadinha para não evoluir para um furúnculo, tá? E isso aí a gente vai ver. Isso aqui é pé de diabético, mas a gente vai ver também em lesões por pressão. Tá bom, pessoas?